João, capítulo 6, do versículo 1 até o 15. Você que está aí na sua casa também, você pode participar do culto, não apenas assistir, né? Você pode participar desse culto com a sua Bíblia do seu lado, né? Participando de todos os momentos, porque da mesma forma com que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, ele pode estar aí também, aonde você estiver, né? Sintonizado com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus? Embora a reverência à palavra de Deus não seja apenas estar em pé, né? Mas seja meditar e prestar atenção na palavra, né? Mas em reverência, então vamos nos colocar em pé. E a palavra de Deus diz assim, lá no livro de João, capítulo 6, do 1 até o 15. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram ao que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que a multidão havia de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para os montes. Amém. Pode sentar. Glória a Deus, né? Essa palavra é uma maravilha mesmo, né? Nós estamos diante de um dos maiores milagres que Jesus Cristo fez em todo o seu tempo de ministério. Esse milagre, junto com o milagre da ressurreição, são os 2 únicos milagres que estão relatados nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles relatam esse evento, mostrando a importância desse evento. 2 desses escritores, 2 desses evangelistas que escreveram, eles estavam presentes nesse evento. Mateus e João. E 2 não estavam. Marcos e Lucas. Mas Marcos e Lucas aprenderam, buscaram, né, através dos seus homens, dos seus senhores, que eram Marcos, na verdade, era o moço de Pedro, e Lucas era o moço de Paulo. E esses, então, aprenderam, né, e pesquisaram e trouxeram a palavra. E engraçado, interessante, que esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos. Muito bom, né? O que quer dizer isso? O sinótico quer dizer que eles relatam esse evento sob a mesma ótica, sob a mesma visão. Mas João relata algumas coisas mais e alguns detalhes também a mais. João, inclusive, ele escreve esse livro, né, o livro de João, mais ou menos uns 20 anos depois dos sinóticos serem escritos. E ele, então, coloca alguns fatos, né, novos
e alguns detalhes também novos de grande importância. Porém, os 4 evangelistas têm a mesma finalidade, que é apresentar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como aquele que tem todo o poder. É interessante que no começo desse versículo, no 1, quando diz assim, depois disso, né? Depois disso. Se nós formos entender o que os sinóticos estão dizendo, eles relatam esse milagre de Jesus, mas eles, um pouquinho antes deles começarem a relatar esse milagre, eles contam o que aconteceu, para que Jesus, depois disso, saísse do mar da Galileia, que na verdade o mar da Galileia não é nenhum mar, é um lago, né? Ele é um lago que circuncida Cafarnaum e Betsaida, onde acontece o milagre. Então, Jesus estava em Cafarnaum e ele recebe ali uma notícia. Ele recebe a notícia de que João Batista havia sido decapitado. E Jesus Cristo, ele fica sensibilizado, ele fica triste com essa notícia. Por quê? João Batista, ele era o profeta que clama no deserto. João Batista era aquele que anunciava a vinda de Jesus. Mas João Batista era primo de Jesus. E Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, ele sente a morte de João Batista. Fica triste, né? Então ele chama os discípulos para se retirarem dali e vai de barco para o outro lado do mar, outro lado do lago, né? Para subir ao monte e orar e buscar refrigério da alma dele, que ele estava entristecido. Então ele vai buscar em Deus ali, né, um conforto para aquele momento que estava acontecendo. Jesus chama os seus discípulos e sobe ao monte. Mas a multidão que seguia percebe que Jesus havia se retirado. E ela então, a pé, né, ela circunda o lago, né, e chega até onde Jesus estava. E é interessante que o povo buscava a presença de Jesus. É interessante a gente mergulhar dentro desse texto para ver as circunstâncias daquela época, para nós podermos entender, né, toda a questão do milagre que Jesus fala. E João ainda cita um detalhe importante, que é no versículo 4, quando ele diz assim, ó, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Isso quer dizer que além daquela multidão estar procurando Jesus, havia muita gente transitando naquela região, porque eles estavam ali para comemorar a Páscoa. Então eles tinham que ir até Jerusalém e comemorar a Páscoa, porque era um dos mandamentos que Deus havia dado ao povo judeu, ao povo hebreus, né? Se você olhar lá em Êxodo 12, 24, você vai ver que Deus dá um estatuto perpétuo para que o povo, na época da Páscoa, estivesse ali comemorando a libertação do povo do Egito, quando esse povo, né, Deus tira eles do Egito, Deus conduz eles pelo deserto e Deus derrama, né, alimento, comida para eles. Então Deus dá um estatuto para que eles estivessem comemorando em todas as Páscoas, né, essa libertação. Mas também o costume dos povos judeus na Páscoa era de que todos os judeus tinham que ir pelo menos uma vez ao ano até Jerusalém, em 3 festas que aconteciam naquela época, e uma dessas festas era a Páscoa. Então havia muito trânsito de gente nessa região, por isso que havia uma multidão, né, uma multidão atrás de Jesus. Mas o cenário de Israel naquela época era um cenário difícil. Era um cenário de caos, de miséria, de fome. Por isso que o povo estava à procura de Jesus. O povo precisava de um milagre, porque eles estavam passando por situações difíceis, por fome, né? Devido à escravidão que o Império Romano julgava aquele povo. Então aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava desesperado. E ainda por cima, havia uma pandemia de lepra que pegava aquele povo. Aquele povo estava passando por situação terrível. Não é muito diferente dos nossos dias de hoje, não é verdade? Né? Nós estamos aí passando situação difícil, temos uma pandemia aí,
né? E aquele povo, então, começa a procurar Jesus atrás de milagre. Precisa de alguma coisa acontecendo na vida deles para que eles possam ter uma perspectiva de vida. E eles vão em busca de Jesus porque sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa para eles. Então, eles estão atrás de Jesus, eles estão à procura de Jesus, eles estão buscando em Jesus algum tipo de milagre. E aquele povo, então, carente, precisando de milagre, né? Eles procuram Jesus, vão atrás de Jesus. Mesmo que Jesus saindo dali, eles não queriam saber se Jesus estava triste ou não estava triste, eles queriam resolver o problema deles. E Marcos, quando ele narra esse evento, ele diz lá em Marcos 6,34, que aquela multidão era como se fossem ovelhas sem pastores. Olha a situação que aquele povo estava. Eles estavam perdidos, né? Eles eram ovelhas sem pastores. Isso nos remete ao Salmo 23. Né? O que o Salmo 23 diz? Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aquele povo estava sem pastor. Tudo faltava para aquele povo. E Jesus vê aquela multidão, então, chegando. Jesus estava lá no monte, né, buscando ali um conforto, buscando sair daquela tristeza, né? E ele vê aquela multidão toda chegando, e ele, então, percebe, que inclusive Lucas cita que aquele momento já era no período da tarde. Não era cedo, não, era no período da tarde. E aquela multidão chegando até Jesus, e Jesus, então, percebe que haveria um problema ali. Jesus pega, então, chama Filipe e fala para Filipe: Filipe, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? É interessante a gente entender isso, que Jesus chama Filipe, pergunta isso para Filipe, mas Jesus já sabia o que vai fazer. Porque antes do problema aparecer, Jesus já tem a solução. Você que está passando por situação difícil, por problemas, você que está aí nos ouvindo, né? Ou não, o problema seu que está acontecendo, mas Jesus já sabe o que vai fazer. Jesus já tem a solução. Para isso, você só precisa estar na presença desse Jesus. E Jesus, então, vai provar a fé de Filipe. Às vezes, nós passamos por lutas e estamos sendo provados por Jesus. Jesus, então, chama Filipe e fala a Filipe. E é interessante que quando Jesus chama Filipe, sabe por que Jesus chamou Filipe? Porque Filipe era daquela região. Filipe, Pedro, André e João moravam naquela região. Eles moravam em Betsaida, eles conheciam toda aquela região. Então Jesus, para testar a fé, para provar a fé de Filipe, chama Filipe e fala: Filipe, onde nós vamos comprar pão para alimentar todas essas pessoas? Filipe dá uma olhada assim por cima, né? Vê toda aquela multidão, faz um cálculo assim por cima e responde para Jesus: Senhor, 200 denários de pães não é o suficiente para comprar pão para essa pessoa aí, não. 200 denários de pão, algumas traduções diz denário, algumas outras traduções diz dinheiro. Mas dinheiro ou denário significa o salário de um dia. Significa o salário de um dia. Se nós fizermos uma continha também, vamos aproveitar já, né? Vamos fazer uma conta também. Se nós entendermos que o salário de um dia, uma diarista hoje cobra uma média de R$100 por dia para fazer os serviços da casa. Cobra mais até, né? Mas vamos colocar R$100. Os valores são intrínsecos, eles não mudaram. Mudaram as moedas, mudaram os números, mas o valor em si é mais ou menos a mesma coisa, naquela época e até hoje. E Filipe fala assim: olha, precisaria de trabalhar 200 dias para comprar pão para essa multidão. 200 dias é quase um ano de trabalho. Agora pensa vocês, faz essa conta com nós aqui, para conseguir situalizar na resposta de Filipe. 200 dias a R$100 dá R$20 mil. Se eu estou certo no meu cálculo, né? Mas eu calculei várias vezes, é isso mesmo, né, Heitor? Dá R$20 mil. Comprar R$20 mil de pães para aquela multidão, não tinha como. Não tinha como. Não existia padaria naquele lugar, não existia supermercado, né? E outra, se você chegar hoje em Biporã para comprar 20 mil pães, você não consegue, porque é muito pão. 20 mil pão quase que você compra uma padaria. Então Filipe olhando ali fala assim: é impossível.
É impossível comprar pão para essa pessoa. Mas eu acho tão interessante que Jesus não perguntou como, quanto que ele ia gastar. Jesus perguntou onde. Mas Felipe olha e pensa, não, ó, 200 reais, 200 denários não vai dar. 200 dias de trabalho não vai dar. Felipe não acreditou que para Jesus não é impossível. Ele fala, é impossível comprar pão para toda essa multidão. Jesus não está preocupado com valores. Jesus não está preocupado com dinheiro. Jesus não é pobre, como a gente ouve falar que Jesus era pobre. Jesus não era pobre, Jesus era dono do ouro e da prata. Ele se fez pobre, mas ele tinha tudo. Jesus Cristo tinha até tesoureiro. Você já viu pobre ter tesoureiro? Não tem, né? Jesus tinha tesoureiro. Além do mais, Jesus, além de ter tesoureiro, né, pastor? Ele tinha um secretário e um segurança. O segurança era Pedro. E o secretário era João, que escreveu esse livro. Pedro, na verdade, era o único que tinha autorização para andar armado. Mas olha só, Jesus não precisava disso, evidentemente. Ele não precisava de segurança, não precisava de tesoureiro, não precisava de nada. Mas ele, como um rabino legalizado, ele tinha que ter essas pessoas cuidando dele. Né? Eu acho interessante que quando a gente lendo e pesquisando e vê que o Pedro era o segurança dele, aí eu me lembro, né, daquela passagem onde Pedro estava lá no Getsemane, Jesus foi preso, né, pelo Malcom, né, e Pedro, então, como segurança ali, arranca da espada, né, vai dar um golpe mortal no soldado, erra e corta a orelha do soldado. Aí Jesus fala para Pedro, guarda essa espada, senão você vai se machucar. Não precisa nada disso. Né? Pegou a orelha do Malcom e colocou no lugar. Primeira cirurgia plástica do mundo foi Jesus que fez. Olha que maravilha. Olha que bênção, né? Jesus fez tudo isso. Mas Jesus, voltando ao texto, ele não estava preocupado com dinheiro, com valores. Ele pergunta para Felipe, Felipe, onde nós compraremos pão? Jesus sabia que não tinha condições de comprar, porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já tinha o plano dele traçado. Hoje de manhã a pastora pregou sobre o plano que Deus tinha na vida de Ruth e Noemi. Jesus já tinha o plano dele traçado, assim como ele tem o plano para cada um de nós. Como ele tem um plano para cada um de nós. Jesus, então, se decepciona com Felipe. Jesus se decepciona com a falta de fé de Felipe. Felipe vacilou. Felipe decepcionou Jesus. Eu acredito que quando Jesus foi provar a fé de Felipe e perguntou para Felipe, Felipe, onde nós compraremos pão? Eu acredito, dona Cleide, que ele queria uma resposta assim, que Jesus esperava a resposta de Felipe assim, Senhor, o Senhor mandando nós comprar pão? Não precisa, Senhor. O Senhor é o nosso pão, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é aquele que provê tudo, Senhor. Era essa a resposta que Jesus esperava de Felipe. Era essa a resposta que Jesus esperava de Felipe. Mas Felipe decepcionou a Jesus porque ele não acreditou, ele não confiava. E ele andava com Jesus Cristo. E de repente, então, quando Felipe está discutindo e conversando ali com Jesus, e Jesus decepcionado, chega então André. André, para tentar melhorar as circunstâncias, falou, ó, Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para melhorar a situação. Mas de repente ele mesmo piora mais a situação ainda. Porque ele fala, mas isso aí não dá para nada. Isso aí não dá para nada. Os 5 pães são pães de cevada. E os 2 peixes são peixinhos pequenos. Pão de cevada, meu irmão, naquela época, o trigo estava muito caro. Como nós dissemos, né? O cenário de Israel era difícil. O trigo estava caro. A cevada custava menos da metade do valor do trigo. Então, os mais pobres, os mais humildes, usavam a cevada para fazer pão. E o pão de cevada não é aquele pão bonito e gostoso que nem a Neuza aqui da igreja faz. O pão de cevada é um tipo de um bolachão quebradiço. É um tipo de bolachão sem gosto. Né? E os peixes são realmente aqueles peixinhos salgados, aqueles peixinhos que é espalmado, né? Cheio de sal, né? Para ser conservado. Mas era tudo que o menino tinha.
Era tudo que aquele menino tinha. André também decepcionou a Jesus. André também vacilou. André também perdeu a chance de crescer na presença de Deus com a sua falta de fé. Aqueles discípulos olharam para a circunstância, não olharam para o sobrenatural de Deus. Aqueles discípulos olharam para a circunstância natural, mas não perceberam que Jesus olha para o lado sobrenatural das coisas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus sabe o que faz, Jesus tem todo o poder, tem todo o controle, mas Jesus fica decepcionado com aqueles dois discípulos. Quantas vezes nós não decepcionamos Jesus nas nossas provas de fé, não é verdade? Quantas vezes nós temos aí a síndrome de Filipe e André, né? Mas Jesus não olha para as nossas falhas, sabe? Ele ainda acredita em nós. Ele ainda quer dar para nós, né, a vitória. E quando então André chega para Jesus e fala, está aqui um menino que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Jesus olha para aquele menino. Eu acredito que Jesus fala assim, olha, é disso que eu preciso. Isso para mim já é o suficiente. Para mim é o suficiente, é disso que eu preciso. Porque era aquilo que o menino tinha. Aquele menino impressionou Jesus. Os discípulos decepcionaram. Mas aquele menino impressionou Jesus com a sua oferta, que foi oferta de coração. Aquele menino salvou o dia de Jesus, porque pensa bem, de manhã Jesus tinha recebido a notícia de que seu primo tinha falecido, tinha sido decapitado, né? De tarde tem a decepção com os discípulos, mas naquele momento aquele menino chega com o que ele tinha, era pães de cevada, era peixes pequenos, mas era o que ele tinha, e ele ofertou de coração para Jesus. Jesus fica impressionado, Jesus fica impactado com a atitude daquele menino. E Jesus então olha para aquele menino e fala, é disso que eu preciso, é só isso que eu quero. Para mim não precisa mais nada, só o que você tem e que você me dê de coração. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, não é verdade? Jesus então pega aquela oferta, fala para os discípulos assim, ó, agora você vai pegar essa multidão aí e vai fazer eles sentar sobre a grama. E vai organizar eles aí. E aqueles discípulos então nem discutem, né? Depois disso tudo eles nem discutem. Mas Marcos e Lucas ainda diz que Jesus mandou organizar aquela multidão em grupos de 50 em 50. Né? Marcos e Lucas dão esse detalhe. Para que fosse mais fácil, né, deles, de servir a eles e mais fácil de controlar o ânimo daquele povo. Que aquele povo, que ele estivesse com fome, eles iam, né, fazer algum tipo de alarido. Né? Então Jesus fala para eles, ó, organiza em grupos de 50 em 50, sob a grama, mande-os assentá-los e acalma. Salmo 26, 10 diz assim, ó, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Glória a Deus, né? Jesus não opera em desorganização. Jesus não opera em confusão, em bagunça. Jesus só opera quando está tudo organizado. Quer um milagre na sua vida, meu irmão? Precisa de um milagre na sua vida? Põe em ordem a sua vida. Põe em ordem a sua vida e você vai ver como Deus e Jesus pode transformar a sua vida. Amém? Jesus então pega aqueles 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, né? Ergue para Deus, agradece a Deus, né? Agradece a Deus por aqueles pães de cevada, 2 peixinhos, que os discípulos dizem que não era nada. Mas Jesus coloca nas mãos de Deus
E Deus aceita aquela oferta. Pegou os 5 pães, os 2 peixinhos, repartiu em 12 e pôs no cesto dos discípulos e mandou com que os discípulos oferecessem à multidão. Jesus é ousado, né? Nós cantamos agora há pouco aqui, né? Eu quero ser ousado como Jesus, né? Será que nós seríamos capazes de ser ousados dessa forma? Né? Nós precisamos ter a ousadia de confiar, de acreditar nesse Jesus que pode transformar todas as coisas. A matemática de Jesus é diferente da nossa matemática. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e repartiu em 12 partes iguais. Maravilha, né? Maravilha. Jesus é poderoso, né? E sabe, quando Jesus orou e pegou aqueles pães, né, e agradeceu a Deus, sabe o que aconteceu, meu irmão? Nada. Não aconteceu nada. Na lógica natural das coisas. Mas no sobrenatural, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Né? Quarta-feira, agora passada, nós tivemos a pregação da Dona Cleide, que foi aí maravilhosa, né? O testemunho da Camila. Né? Se você não assistiu, né? Procure lá no Facebook e assista. Né? Vale a pena ver de novo. Né? A Camila disse que no testemunho dela ela queria ver algo sobrenatural de Deus e ela precisava de um milagre de Deus, ela queria que acontecesse alguma coisa, então ela esperava, né, que luzes iam acontecer, que barulho ia acontecer, que trovão ia acontecer, que relâmpago ia acontecer. Né? E ela queria ver o sobrenatural de Deus e o sobrenatural de Deus aconteceu sem nada disso. Foi no passo a passo. Quando ela viu, o milagre já tinha acontecido. É assim que Jesus opera. É assim que Jesus opera, que Jesus faz a transformação na nossa vida. Jesus não precisa de fazer barulho, de estardalhaço, não precisa de soltar rojão, nada. Jesus só quer apenas a tua fé, a tua confiança. Este Jesus pode mudar todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, né? Louvado, se fosse você, dava um glória a Deus aí, meu irmão, porque Deus é maravilhoso, esse Jesus é poderoso, esse Jesus opera milagres, e milagres não são para ser explicado, milagres são para nós aproveitarmos, vivermos, sentirmos a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus então pega aqueles pães, né? Repartiu, orou a Deus, repartiu no sobrenatural de Deus, o milagre já havia acontecido, mas ali no natural estava tudo como era antes. E Jesus coloca então uma parte em cada cesto, chama os discípulos, né, para que eles trouxessem o cesto, coloca uma parte em cada cesto e manda os discípulos distribuírem. Eu acredito que Jesus chamou primeiro Filipe, depois chamou André, né, colocou uma parte no cesto de André, no cesto de Filipe e mandou com que eles fossem. Mas o terceiro, eu tenho por mim que Jesus chamou Tomé. Jesus chamou Tomé e colocou uma parte no cesto de Tomé e falou para Tomé: Tomé, vai distribuir? Tomé olhou para o cesto dele e falou: um só? Uma parte? Isso não vai dar para nada. Eu acredito que Tomé pensou assim: isso não vai dar para nada. Tomé foi, distribuiu para um pegou, tinha de novo, distribuiu para o outro pegou e tinha de novo. E foi assim para 5, para 10, para 15, para 20, para 1000. E não faltou nenhum pedaço dos pães que Jesus havia repartido. Alimentou 5.000 homens. E o texto fala que eles comeram e saciaram, comeram à vontade, comeram o quanto suportaram comer, comeram o quanto aguentaram. Chegou até a virar o zoinho de tanto comer aquele lanche. 5.000 homens. E os 4 evangélicos ainda são categóricos em dizer que eram 5.000 homens. E não mulheres. Não contava as mulheres e nem as crianças. E ainda contava só os homens casados. Então vamos fazer mais uma continha aqui. Já que a matemática, né, tá aí, vamos fazer mais uma continha. 5.000 homens casados, mas são mais 5.000 mulheres. São 10.000 pessoas. Levando em consideração que naquela época não havia televisão nem internet, vamos colocar aí então 2 crianças por casal. Isso não sendo crente fanático, né, pastor? Que um crente fanático vai falar que tem 4, 5. Não, mas vamos lançar 2 crianças por casal. 10.000 pessoas, 5.000 homens, 5.000 mulheres, mais 10.000 crianças, dá um total de
20.000 pessoas comeram dos 5 pães de cevada, dos 2 peixinhos que os discípulos disseram que não eram nada. Mas Jesus alimentou 20.000 pessoas. 20.000 pessoas comeram e saciaram e encheram de tanto comer do melhor lanche do mundo. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus, não é verdade? Do melhor lanche do mundo, comeram e se fartaram. Nem Burger King e nem McDonald's conseguiu fazer um lanche tão maravilhoso quanto aquele lanche que Jesus transformou. Era um pão de cevada, era peixe pequeno, mas Jesus transformou no melhor lanche do mundo. Eu acho que era um McFish feliz. Jesus transformou aquele lanche no melhor lanche do mundo. Glória a Deus, né? Esse vale um glória a Deus, não vale? Esse vale um aleluia. Porque, meu irmão e minha irmã, pão de cevada, sem sabor, aquele peixe salgado, e Jesus transforma no melhor lanche do mundo. E aquele povo comeu quanto suportaram. E quando os discípulos ainda iam oferecer para os últimos que já não suportavam mais, eles voltam então para Jesus, e os 12 cestos estavam cheios. Cheios. Aleluia. Glória a Deus. Os 12 cestos estavam cheios. Quantos discípulos que eram mesmo? 12. Quantos cestos voltaram cheios? 12. 12 cestos cheios. Cada discípulo distribuiu para toda aquela multidão e cada um deles veio com os 12 cestos cheios. No versículo 13, na sua Bíblia aí, diz assim: e sobejaram 12 cestos cheios do melhor lanche do mundo. Se na tua Bíblia não está escrito sobejaram, risca, escreve sobejaram. Porque a palavra certa é sobejaram. E sabe o que quer dizer sobejaram no dicionário português? Significa em abundância. Jesus não errou na medida. Jesus não errou na receita. Né? Quando você recebe uma visita na sua casa, a visita vem em bando lá, você vai fazer arroz, você quer fazer arroz para não faltar, então você faz um monte de arroz e sobra. Na verdade, sobra. Né? E você tem que comer arroz 3 dias. Né? Fazer até bolinho de arroz. Né? Mas Jesus não errou. Não errou na receita. Ele fez o milagre para que sobejassem 12 cestos cheios do melhor lanche do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico emocionado de ver quanto que Jesus é poderoso, quanto que Jesus é misericordioso, porque Jesus nem brigou com aqueles discípulos. Né? Se fosse nós já ia dar um chega para lá nele. Jesus nem questionou, só decepcionou. Mas aquele menino entrega para Jesus aquela oferta e Jesus transforma. E sobejaram 12 cestos cheios. Né? Veio em abundância. Em abundância. Agora, meu irmão, minha irmã, quando eu penso em abundância, eu lembro de João 10, capítulo 10, né? Versículo 10, a parte B, que Jesus diz assim, ó, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Está vendo como Jesus não errou na receita? Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Aleluia, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, né? Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Mas esse texto não nos diz o que foi feito com esse 12 cestos. Nenhum escritor, nenhum pregador, né, nem Flávio Joséfo, que era um dos expertos no ministério de Jesus, né, ele explica para onde foi esse cesto. Mas na coerência dos meus pensamentos, eu acredito que Jesus pegou os 12 cestos e mandou entregar para o menino, para aquele garoto que ofertou os 5 pãezinhos de cevada e os 2 peixinhos. Ele investiu no reino de Deus. Aquele menino investiu
no reino de Deus. Ofertou o que ele tinha. Era tudo o que ele tinha. Ele ofertou, ele entregou nas mãos de Jesus. Mateus 6,33 diz assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aquele menino investiu no reino de Deus. Aquele menino deu tudo o que ele tinha. Eu acredito que Jesus mandou entregar aqueles 12 cestos para aquele garoto. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu acredito que foi isso. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, que você já fechou, se estiver aberta, e volta comigo, lá no capítulo, no versículo 9. Você que está na sua casa, né, acompanhando esse culto, não apenas assistindo, acompanhando esse culto. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia também, no versículo 9. No João 6, 9, mesma coisa. Que diz assim, ó: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aquele rapaz, aquele menino, que tinha só 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ele entregou tudo nas mãos de Jesus. Ele entregou tudo, tudo nas mãos de Jesus. Aqui está o segredo do milagre na sua vida, na nossa vida. Ele entregou tudo a Jesus. Entrega tudo a Jesus e você vai ver como ele vai transformar a sua vida. Aquele menino não escondeu nada. Aquele menino não reteve nada. Aquele menino não escondeu nada, não guardou nada. Ele entregou tudo a Jesus. Tudo que ele tinha, entregou a Jesus. Impressionou a Jesus com a sua atitude. Reconheceu Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Entregou tudo para Jesus. Jesus não está preocupado, meu irmão e minha irmã, se os seus pães é de cevada e se os seus peixes são pequenos. Jesus está interessado no tamanho da sua fé. Ele está interessado no tamanho da sua fé. Jesus não depende dos seus recursos para fazer um milagre na sua vida. Mas o milagre de Jesus vai depender do tamanho da sua entrega. Do tamanho da sua entrega. O que vai determinar o tamanho do milagre na sua vida não é o poder de Jesus, porque ele é infinito. Mas o que vai determinar o tamanho do milagre na sua vida é o tamanho da sua fé. É o tamanho da sua fé. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Meu irmão, que nessa noite você pode abrir o teu coração e entregar tudo nas mãos desse Jesus. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você nessa noite. O que falta você entregar a esse Jesus para que ele possa fazer um milagre na sua vida? O que falta você entregar a esse Jesus para que ele pode transformar toda a sua vida? Algum projeto que você quer administrar pela tua própria vontade? Algum negócio que você fez que não está muito certo, mas que você não quer voltar atrás? Algum relacionamento? Algum pecado? Algum vício? Alguns pensamentos ruins? Alguma atitude errada que você tomou e não quer voltar atrás? Né? Às vezes você precisa pedir perdão para alguém, mas você não quer pedir perdão para não se humilhar. Lembra uma coisa, antes de Jesus operar aquele milagre, Jesus já sabia que aquela oferta estava lá. Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe das áreas que você precisa colocar nas mãos dele. E ele está aqui hoje nessa noite para receber essas áreas da sua vida. Entrega tudo a este Jesus. Entrega tudo. Deixa tudo na mão dele, que ele vai transformar. Eu queria chamar, né, o Heitor e o ministério para estar louvando esse Deus, cantando uma canção para nós.
Enquanto ele canta, enquanto ele toca essa canção, eu queria que você baixasse. Você que está na sua casa, você também pode fazer isso. Pode se colocar na presença deste Jesus, né? Abrindo o seu coração, se entregando a Ele, fazendo uma análise da sua vida, de qual área que você precisa colocar nas mãos de Jesus. E Ele vai transformar. Ele vai operar um milagre na sua vida. Quando você conseguir entregar tudo a Jesus, o milagre vai ser você. O milagre vai ser você. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Se coloca na presença de Jesus, você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa. Faça alguma coisa hoje diferente. Faça como aquele menino fez, teve a ousadia de entregar tudo a Jesus, mesmo sendo desvalorizado, mesmo sendo humilhado, mas ele entregou tudo a Jesus, e Jesus transformou. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser vir ao altar, venha. Se você quiser ficar no teu lugar, venha. Mas faça alguma coisa hoje para impactar a esse Jesus, para impressionar a esse Jesus, para ele poder fazer o milagre na sua vida. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mau renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia, né? Glória a Deus. Eu acho que valeu a pena, não valeu? Valeu a pena você abrir o seu coração e se entregar, né, na presença deste Jesus. Eu queria chamar a pastora, né, para vir dar a nossa bênção final, para que nós possamos, né, encerrar o culto e na certeza de que você que está aí na sua casa, você que está aqui no templo, né, abriu o seu coração
entregou a Jesus. E este Jesus vai transformar a sua vida. Aleluia, aleluia. Obrigada, Eliseu, pela palavra abençoada. Obrigada, Ministério de Evangelismo, pela direção do culto. Nós estamos em escala com os ministérios, o Ministério de Evangelismo hoje participando e organizando o nosso culto. Obrigada mesmo, Ministério de Louvor. Obrigada pelo nos levar tanto. Olha lá o pessoal me dizendo, vai mais para lá. É assim, gente. Senão o pessoal não me enxerga. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vocês não sabem quantos sinais eles nos dão aqui na frente. Agora são menos, né, Pedro? No começo era mais difícil, né? Obrigada, Jesus, por esse tempo precioso. Obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigada porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos lembra que precisamos entregar tudo a Ti, Senhor, para que o Senhor realize realmente um milagre em nossas vidas, um milagre em nossa nação, um milagre, Senhor, em nosso tempo. Entregamos a Ti, Senhor, todos os enfermos. Entregamos a Ti, Senhor, aqueles que nos são queridos, que estão passando por momentos tão difíceis, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa nação. Entregamos a Ti a nossa cidade, o nosso estado. Te pedimos, ó Pai, vem com a sua mão de cura, de poder, de libertação e de graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Tudo entregarei. Quer ficar por dentro de toda essa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.